Bom, nesse vídeo a gente vai tratar sobre a avaliação da aprendizagem e no processo de ensino-aprendizagem, avaliar o aluno vai muito além de atribuir uma nota. A avaliação serve para acompanhar, orientar, diagnosticar e melhorar a aprendizagem de uma forma geral. Ela pode também acontecer de diversas maneiras, conforme o objetivo e o momento e também o instrumento que você utiliza para avaliar aquele aluno. Trouxe aqui nesse slide três tipos de avaliações que são a que a gente vai mais usar dentro da sala de aula. Então, a gente tem avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. A diagnóstica é aquela que acontece no início do processo, ou seja, no começo do ano, do bimestre, ou de um novo conteúdo. A formativa, ela acontece ao longo de todo o processo de ensino, e a somativa ao final de um período ou uma unidade de ensino e avaliação. A gente tem outros tipos de avaliações também, que eu não trouxe aqui no slide, mas eu gostaria de comentar rapidamente. A gente tem a avaliação qualitativa, a quantitativa e a autoavaliação, que eu acho muito importante também que nós façamos o uso dentro da sala de aula. A qualitativa, ela foca no processo e não apenas no resultado. A quantitativa, ela mensura os resultados, então ela foca no resultado. Já a autoavaliação e a coavaliação, ela vai com a participação do aluno, que eu acho muito importante a gente também utilizar essa ferramenta dentro da sala de aula. Avaliar o aluno significa acompanhar sua trajetória de aprendizagem, respeitando os ritmos, valorizando os avanços e utilizando as diferentes estratégias. Uma avaliação eficaz é aquela que é contínua, diversificada, reflexiva e mediadora da aprendizagem. De fato, como avaliar se houve aprendizagem? Então, coloquei umas perguntas que são perguntas motivadoras aqui e a gente vai conversar acerca de cada uma. Então, eu tenho lá: o aluno consegue realizar aquilo que era esperado no final da atividade ou unidade? Então, se o aluno, por exemplo, resolve problemas do conteúdo que ele estudou, se ele explica com as suas próprias palavras o que ele adquiriu de conhecimento em novas situações, se ele faz esse raciocínio de levar aquele aprendizado para uma nova situação. Se o aluno mobiliza o conhecimento, quer dizer que houve a aprendizagem. Então, isso é um fato indiciante que a gente tem que ficar atenta e alerta dentro da sala de aula. A aprendizagem se manifesta por meio de evidências observáveis. E aí, por que eu trouxe isso? Evidências a gente pode ter como produções escritas, textos, relatórios, respostas que podem ser respostas que são mais argumentadas, resoluções de problemas, apresentações de projetos de trabalho, uma participação em discussão, um debate, tudo isso é um indício de que são indícios de evidências que a gente pode utilizar para verificar essa aprendizagem. O aluno avançou em relação ao que sabia no início, né? Uma pergunta. A gente pode ter como exemplo erros que deixaram de aparecer, o uso mais preciso de conceitos, maior autonomia, melhor organização das ideias, tudo isso são indícios que a gente vai observar se ele avançou ou não para ter, de fato, a aprendizagem. Aprender não é repetir, é usar o que foi aprendido. Então, a aprendizagem não é só transferir a transferência de conteúdo, né? Ele precisa colocar esse aprendizado em novas situações, ele precisa resolver problemas reais, ele precisa contextualizar, ele precisa relacionar o conteúdo com outros temas, ele precisa fazer inferências, criar hipóteses. Quando o aluno aplica isso no dia a dia de fato com aquilo que ele aprendeu, também é um indício de que ele aprendeu, que a aprendizagem está acontecendo. A aprendizagem também envolve dimensões socioemocionais e atitudinais. Então, um exemplo, quando ele tem maior interesse pelos temas, uma participação mais segura, uma colaboração dentro da sala, uma colaboração em grupo, se ele consegue ter uma persistência diante dos desafios, se ele tem autonomia dos estudos, se ele mostra isso, com certeza é um indício também de que a aprendizagem está acontecendo. É importante diversificar os instrumentos.
Como eu disse para vocês no começo, é importante que a gente traga esses instrumentos, porque são eles que vão trazer as evidências, os portfólios, para a gente poder fazer esse diagnóstico de que se a aprendizagem está acontecendo ou não. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar provas, que podem ser provas objetivas ou discursivas, a gente pode também ter atividades práticas, a gente pode ter uma prova com rubrica, a gente pode criar portfólios, a gente também pode fazer uma autoavaliação através da observação sistemática do que foi aprendido. Então, a gente tem várias ferramentas que vão auxiliar a gente nesse processo. Então, para finalizar, eu queria deixar assim muito claro para vocês que quando o aluno consegue refletir sobre o que ele aprendeu, isso é um forte indício, eu acho que o maior de todos, é um forte sinal de aprendizagem. Então, essa é a maior conquista ou a maior alegria de um professor quando a gente vê esse aluno, quando ele reflete sobre aquilo que ele aprendeu. No mais, as videoaulas de todo esse percurso, elas podem servir para ajudar esse aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, com a videoaula, a gente pode aprofundar um tema que, de repente, não deu tempo de aprofundar dentro da sala de aula. A gente pode deixar um conteúdo, a gente pode ensinar um passo a passo para o aluno. De repente, na correria do dia a dia do chão da sala de aula, a gente não consegue ter essa atitude. Então, pensar sobre as videoaulas e como elas podem auxiliar esses alunos.